Esta questão grega, enfim, estabeleceu agora aí um paralelo também com a situação portuguesa. Acha então que a Grécia está a fazer o seu caminho, no sentido de se afundar cada vez mais? Portugal vai também fazer esse caminho de se afundar? Infelizmente, porque, quer dizer, os problemas da Grécia são de uma intensidade maior, são de um grau de gravidade, a gravidade é maior. Mas os problemas são exatamente os mesmos, porque a economia grega é muito parecida com a economia portuguesa. Um déficit externo muito dos maiores, os dois maiores déficits externos da União Europeia são da Grécia e são de Portugal, uma dívida que cresce galopantemente. A nossa dívida está a crescer como a da Grécia. Só está com uma decalagem de um ano e picos. De resto, quer dizer, nós a crescer a dívida como está a crescer, mesmo que nós se reduza o déficit externo, como é um objetivo do Governo, reduzir o déficit externo este ano, que vem de 10% nas trocas externas para cerca de 2 ou 3% que atinja no final de 2012, e isso é importante que se atinja esse objetivo, mesmo que o déficit das contas públicas fique na ordem dos 4,5%, 5%, porque também já ninguém acredita que vá, enfim, que se consiga... Ou seja, no fundo, acha que gregos e portugueses estaremos condenados a sair do euro, mais tarde ou mais cedo? Não, eu não quero dizer que se tenha que sair do euro. O que quero dizer é que estão condenados a ser um protetorado da União Europeia e do Banco Central Europeu. Porque é disto que se trata. Não há aqui mais... O resto são, digamos, opiniões políticas que nós vamos ouvindo aqui e ali. Naturalmente que os políticos têm objetivos de ganhar eleições e subordinam muitas vezes o discurso. Perdão, o discurso político a esse objetivo. Este governo vai ter que acomodar um segundo pacote, já sabe disso. Então, o que é que este governo não vai ter, provavelmente não vai ter o apoio do PS para este segundo pacote. Então, o que é que nós vemos dos líderes políticos? Vemos os líderes políticos dizerem, bom, nós cumprimos a nossa obrigação. A Europa, que se quiser que nos ofereça um segundo pacote. Enfim, é um bocadinho de lirismo. Eu acho que, apesar de tudo, os órgãos de soberania portugueses vão ter que pedir um segundo pacote. Quer dizer, não há volta a dar-lhe. E, portanto, isso vai ter que acontecer. Em relação à Grécia, voltamos um bocadinho à Grécia. A Grécia está, de facto, numa situação escaldante, ferro e fogo. Hoje vimos estas manifestações muito violentas e extremistas. Acha que a situação se pode agravar a ponto da economia grega bloquear? Há esse risco? Não, colapsar. O problema é o colapso da economia grega, que de facto... Isso pode acontecer? Pode acontecer, quer dizer, já está a acontecer. Ou seja, acentuar-se o número de falências, o desemprego já esteve nos 13%, 14%, como está em Portugal, agora já está nos 20%. Portanto, de facto, o colapso da economia grega criará um problema adicional, ou seja, aquela estrutura económica vai regredir 10 anos ou mais. E vai contagiar outros países mais frágeis, como Portugal, por exemplo, a Espanha, por exemplo. Acha que a Espanha pode também passar incólume pelo meio desta crise? A Espanha está a fazer a sua reestruturação de dívida pública e de dívida privada. É um processo da Espanha também muitíssimo complicado, apesar de tudo acompanhado de medidas de austeridade, embora haja indignados, não é? Em Madrid, não é a mesma coisa do que acontece na Grécia, na Praça Sintagma. E, portanto, pode de facto haver aqui um problema eu não diria propriamente de contágio. Contágio dá-se nos mercados, não é? As economias são aquilo que elas são, aquilo que elas valem, não é? E, portanto, a economia espanhola, apesar de ter algum valor intrínseco, tem problemas também grandes, enormes. Teve o problema mais conhecido da bolha imobiliária, o problema da banca, que vai passar, o número de bancos em Espanha vai-se reduzir para 1/3, de 45, vai passar para 13 bancos. Também também um desemprego muito desemprego forte. acima dos 20%. Não é? Catastrófico. É um desemprego catastrófico, não é? Taxas de... Portanto, há aqui um problema. Enfim, o panorama não é nada cor-de-rosa. Não é nada animador. É bom que a Grécia vá à nossa frente, porque as soluções vão sendo encontradas e nós, ainda bem que o nosso pedido de ajuda foi um ano depois do da Grécia. Podemos beneficiar com o exemplo da Grécia. É exatamente, porque vai haver uma reestruturação, a reestruturação da dívida grega, que já está a acontecer com os privados, vai passar também para os institucionais, ou seja, quer o Banco Central Europeu, quer os próprios fundos emprestados pelo Fundo de Estabilidade,
da União Europeia vão ter que ser reestruturados na Grécia. Quer dizer, nós vamos acomodar, de alguma maneira, acomodando as soluções que estão a acontecer na Grécia, vão cair aqui inevitavelmente. Enfim, professor, muita água vai ainda correr debaixo das pontes até que se encontre uma solução. Quer concluir? Eu queria só dizer o seguinte, é que novos pacotes de ajuda, e mesmo que venha um segundo pacote de ajuda a Portugal, virá acompanhado de novas medidas de austeridade, tal como acontece na Grécia. Ou seja, cada pacote de ajuda traz novas medidas de austeridade. São irmãos siameses. Exatamente. Professor Lander Vaz, muito obrigado por ter partilhado connosco a sua opinião sobre esta situação.